Boa noite. Você teve um dia de trabalho cansativo, talvez você passou por problemas, mas hoje vamos dormir tranquilos. E ouvindo a palavra de Deus, vamos juntos meditar em um dos salmos mais lindos e poderosos da Bíblia, o Salmo 91. Um salmo que fala sobre abrigo, proteção e descanso, especialmente nos momentos em que o mundo parece pesado demais. Respire fundo, deixe seus pensamentos desacelerarem e permita que essa palavra seja o seu último pensamento antes do sono. O salmista começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Note que ele não fala apenas em visitar esse lugar de Deus. Ele fala em habitar, em morar nesse refúgio. Quando escolhemos confiar verdadeiramente no Senhor, não só quando tudo está bem, mas em todos os momentos, encontramos um abrigo real. Ele nos cobre, nos envolve, nos acolhe. Há segurança para quem vive na presença dele. Há descanso sob a sombra do Onipotente. Em seguida, o texto diz: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Isso é uma declaração, uma escolha. Mesmo diante de lutas, incertezas ou medos, o salmista escolhe dizer com convicção: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. Talvez o dia tenha sido difícil, mas você ainda pode declarar: eu confio em ti, Senhor. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Os laços representam armadilhas, ciladas preparadas em segredo. Talvez pessoas desejem o mal, talvez situações pareçam injustas, mas Deus já vê tudo, e Deus vai livrar você de coisas que você nem percebeu que estavam ao seu redor, do que é visível e do que é invisível, das doenças, dos perigos, das palavras maldosas, dos pensamentos de derrota. Deus te livra, porque Ele cuida. Tenha fé em Deus, e todo mal jogado contra ti vai cair por terra. E o salmo continua: com as suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas estará seguro. É uma imagem de ternura. Debaixo dessas asas não existe medo, existe segurança, existe abrigo para a alma cansada. Ele diz também: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é uma das promessas mais fortes desse salmo. Ela não diz que não haverá problemas ao nosso redor, mas diz que, mesmo quando o mundo desabar, mesmo quando tudo parecer caótico, Deus te preserva. Você continua de pé, sustentado, intocado pela destruição, e se você ainda sente medo, escute isso, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Sim, você é tão precioso aos olhos de Deus que Ele envia anjos para te guardar. Enquanto você dorme, enquanto você descansa, há proteção ao seu redor, há presença, há cuidado. E então, o salmo termina assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei, e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. É a voz do Pai. É como se ele dissesse: eu sei que você me ama. Eu vejo sua fé. Por isso, eu vou te livrar. Eu vou te colocar num lugar seguro. Eu estarei com você nas noites escuras, nos dias difíceis, nos momentos de dor. Eu te darei vida. E vou te mostrar que vale a pena confiar em mim. Agora, deixe essa palavra aquecer seu coração. Feche os olhos. E saiba, você não está só, você está guardado, debaixo das asas do Altíssimo. Você pode dormir em paz. Boa noite. Vamos continuar o estudo bíblico. Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje vamos fazer alguns estudos bíblicos do livro de Salmos, para vocês dormirem tranquilos. O Salmo 4 é uma oração de Davi em meio às dificuldades. Nele, vemos que mesmo diante dos problemas, é possível confiar em Deus, ter paz e descansar. Hoje, vamos refletir sobre esse salmo de maneira simples e prática para a nossa vida. No primeiro versículo do Salmo 4, diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza.
tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi começa clamando a Deus, pedindo resposta e misericórdia. Ele reconhece que já foi ajudado antes e sabe que Deus continuará ouvindo. Quando enfrentamos problemas, devemos lembrar que Deus nos ouve. E Ele cuida de nós. Devemos orar com fé, sabendo que Ele está atento a cada detalhe da nossa vida. Já no 2º versículo diz assim: Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Davi percebe que muitas pessoas estão buscando coisas que não têm valor, riquezas, fama e mentiras. Ele entende que isso não traz felicidade verdadeira. Muitas vezes, as pessoas colocam sua confiança em coisas passageiras: dinheiro, status, reconhecimento. Mas a verdadeira segurança vem de Deus. Devemos buscar aquilo que tem valor eterno, e não ilusões. O 3º versículo está escrito assim: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Davi lembra que Deus cuida dos seus filhos e ouve suas orações. Quem busca viver de maneira justa pode confiar que Deus está ao seu lado. Se estamos caminhando com Deus, podemos ter certeza de que Ele nos escuta. Quando enfrentamos dificuldades, não estamos sozinhos. Agora o versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Aqui, Davi nos ensina que, mesmo quando ficamos irritados ou preocupados, não devemos deixar que isso nos leve a pecar. Ele aconselha a refletirmos e descansarmos. Todos enfrentamos momentos de raiva e ansiedade, mas devemos entregar isso a Deus. Antes de tomar decisões impulsivas, devemos orar, refletir e confiar que Deus tem o controle. Versículo 5 diz assim: Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Davi lembra que a verdadeira fé não é apenas dizer que confia em Deus, mas agir de acordo com essa confiança. Nossa vida deve refletir nossa fé. Não basta apenas dizer que confiamos em Deus. Precisamos demonstrar isso através de nossas atitudes e decisões. E não devemos esquecer que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Como diz Salmo 51, versículo 17. Os versículos 6 e 7 diz assim: Muitos dizem: Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Muitas pessoas buscam a felicidade no dinheiro, em jogos, nos prazeres da vida. Mas Davi declara que a verdadeira alegria vem do Senhor. O mundo ensina que a felicidade está no que temos, mas a Bíblia ensina que a verdadeira alegria está em Deus. Quando temos a presença de Deus, temos uma paz e alegria que nada pode tirar. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Davi encerra o salmo declarando que pode dormir em paz, porque confia que Deus está cuidando dele. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, encontramos descanso. Não precisamos carregar o peso da ansiedade, pois sabemos que Deus está no controle. 9ª conclusão. O Salmo 4 nos ensina que Deus ouve nossas orações e cuida de nós. O mundo busca felicidade em coisas passageiras, mas a verdadeira alegria vem de Deus. Precisamos confiar no Senhor e descansar nele. Desafio para hoje. Antes de dormir, ore e entregue todas as suas preocupações a Deus. Confie que Ele está cuidando de tudo. Amém. A vida pode ser difícil. Encaramos desafios todos os dias. Mas o que muitas pessoas não percebem é que também estamos em uma batalha espiritual. Não podemos vê-los, mas essas forças são reais. Elas estão constantemente tentando nos desencorajar, nos derrotar e nos afastar do plano de Deus para nossas vidas. O primeiro passo para vencer uma batalha é entender contra o que você está lutando. Precisamos estar cientes de que o inimigo é real e quer nos destruir. Então, como o inimigo ataca? Como essa guerra espiritual se parece em nossas vidas cotidianas? O inimigo é sorrateiro. Ele geralmente não vem até nós com uma entrada grande e dramática. Em vez disso,
Ele sussurra mentiras. Ele tenta encher nossas mentes com dúvidas, medo e insegurança. Ele pode te dizer que você não é bom o suficiente, que você nunca será feliz, ou que Deus não te ama. O inimigo também usa a tentação para nos desviar do caminho. Ele balança coisas na nossa frente que parecem atraentes, prazeres pecaminosos, desejos egoístas, bens materiais. Ele quer que corramos atrás dessas coisas em vez de correr atrás de Deus. Mas essas coisas, elas só nos levarão por um caminho de destruição. Lembre-se, o inimigo é um inimigo derrotado. Jesus já conquistou a vitória. Só precisamos permanecer firmes em nossa fé e resistir às ciladas do diabo. A Bíblia nos diz para vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir às ciladas do diabo. Uma das peças mais importantes da armadura que temos é a fé. A fé é como um escudo que nos protege dos dardos inflamados do inimigo. Quando o inimigo ataca com mentiras, podemos combater essas mentiras com a verdade da palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais enchemos nossos corações e mentes com as Escrituras, mais forte nossa fé se tornará. Fé não é uma fórmula mágica, é sobre confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo, mesmo quando as coisas estão difíceis. A oração é outra arma poderosa em nosso arsenal espiritual. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus diz a seus discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos ser vigilantes em oração. Precisamos permanecer conectados a Deus e confiar em sua força. Orar não é apenas pedir coisas a Deus. É sobre passar tempo em sua presença, ouvir sua voz e alinhar nossos corações com sua vontade. Jesus já derrotou o inimigo, ele já conquistou a vitória. E porque estamos em Cristo, compartilhamos dessa vitória. Não se desanime com as batalhas que você enfrenta. Não desista quando as coisas ficarem difíceis. Lembre-se, você é mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Ele está com você em cada passo do caminho. Ele nunca te deixará, nem te desamparará, e Ele te dará a força para superar qualquer obstáculo. Portanto, vista sua armadura da fé, ore sem cessar, e permaneça firme na vitória que já é sua. Desde o princípio, Deus criou todas as coisas com perfeição. Ele criou os céus, a terra, os animais e, por fim, o ser humano, feito à sua imagem e semelhança. Mas se Deus é perfeito e todo-poderoso, por que Ele permitiu que o primeiro casal, Adão e Eva, pecassem? Qual foi o ensinamento que Ele quis nos transmitir com isso? A Bíblia nos diz que Deus criou Adão e Eva para terem comunhão com Ele. Em Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 17, está escrito: tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No jardim do Éden, tudo era harmonia. Eles podiam desfrutar de tudo, exceto de um único fruto, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por quê? Será que Deus queria privá-los de algo? Na verdade, convite à obediência e à confiança. Eles tinham o livre-arbítrio para escolher seguir a Deus ou desobedecer. Então, veio a tentação. A serpente, símbolo do inimigo, sugeriu que Deus estava escondendo algo bom deles. Em Gênesis, capítulo 3, versículos 4 e 5, a serpente diz: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eva olhou para o fruto, desejou-o, pegou e comeu. Adão também comeu, e assim, o pecado entrou no mundo. Mas por que Deus permitiu isso? Quando Adão e Eva desobedeceram, perderam sua comunhão direta com Deus. Eles sentiram vergonha e medo.
algo que nunca haviam experimentado antes. O pecado trouxe sofrimento, separação e morte. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, lemos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas Deus não os abandonou. Naquele mesmo momento, ele já preparava um plano de redenção. Deus poderia ter criado seres que nunca pecassem, mas isso significaria que eles não teriam liberdade, e o verdadeiro amor só existe quando há escolha. Mesmo após o pecado, Deus fez algo extraordinário. Ele prometeu um Salvador. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus diz à serpente: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E mais para frente vemos que esse Salvador é Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo para pagar o preço do pecado e nos dar uma nova chance de viver em comunhão com Deus. João capítulo 3, versículo 16. Nos lembra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conclusão: o aprendizado para nós. A história de Adão e Eva nos ensina 3 lições importantes. Deus nos deu liberdade para escolher, mas cada escolha tem uma consequência. O pecado nos afasta de Deus, mas ele sempre nos oferece um caminho de volta. O maior ato de amor foi a vinda de Jesus, para que pudéssemos ter uma nova vida nele. E lembre-se, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, o que significa que Deus nos deu a capacidade de escolher. Se ele tivesse criado seres que apenas obedecem sem questionar, não seríamos livres, seríamos como robôs. O amor e a obediência só têm valor verdadeiro quando são escolhidos livremente. Hoje temos a oportunidade de escolher confiar em Deus e seguir seu caminho. Ele nos chama para perto, não com imposição, mas com amor. Qual será a nossa escolha? Não esqueça, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. E tchau, e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje, queremos falar sobre algo que, infelizmente, tem se tornado comum e até normalizado na nossa sociedade: a mentira. Você já ouviu expressões como: foi só uma mentirinha inocente, era só para não magoar, todo mundo mente. Vivemos em uma cultura onde a verdade é flexível e onde a mentira é aceita como parte do jogo. Mas será que Deus vê dessa forma? A Bíblia não trata a mentira como algo leve. Pelo contrário, ela mostra que a mentira é uma arma do diabo, um veneno que contamina o coração e um pecado que separa o homem de Deus. Mentir, uma palavra pequena, mas com um impacto gigante. Você já parou para pensar nisso? A gente costuma ver mentira como algo leve, tipo mentir para evitar conflito, ou aquela famosa mentirinha do bem. Só que a verdade é que, aos olhos de Deus, mentira é um pecado sério. Em João 8:44, Jesus fala algo muito forte. Ele diz que o diabo é o pai da mentira. Isso já mostra a raiz do problema. Mentir não é só um erro social, é se afastar da verdade. E a verdade é o próprio Cristo. Desde o começo da Bíblia, a mentira causa destruição. Lembra do que aconteceu com Adão e Eva? A serpente usou a mentira para enganar, e isso trouxe a queda. Ou seja, a mentira foi o começo da separação entre Deus e o ser humano. Quando a gente mente, mesmo quando pensamos que seja por boas intenções, a gente escolhe confiar em nossas próprias estratégias e não em Deus. E isso é perigoso. Mentira vira um hábito, um costume, e logo a gente começa a viver preso nela sem nem perceber. Agora, vamos ser sinceros. Todo mundo já mentiu em algum momento da sua vida, e tem motivo por trás. Às vezes, mentimos por medo, medo de sermos rejeitados, medo das consequências, medo de decepcionar alguém. A verdade parece difícil demais, ou pode gerar uma discussão que queremos evitar. Então a gente escolhe o caminho que na nossa cabeça parece mais fácil, só que esse caminho fácil cobra um preço depois. Tem também a pressão social. A gente quer ser aceito, quer parecer legal, interessante, perfeito nas redes sociais. Aí mentimos sobre quem somos, sobre o que sentimos. Criamos uma versão de nós que nem existe.
Só que Deus vê o coração, Ele conhece cada intenção, e Ele não quer máscaras, Ele quer relacionamento verdadeiro com a gente. Em Provérbios 12, 22 está escrito: lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Ou seja, Deus se alegra com quem escolhe viver com integridade. E o mais bonito, Deus não exige perfeição, mas sinceridade. Ele prefere um filho que confessa com humildade do que alguém que vive escondendo a verdade. Tá, mas na prática, como a gente evita cair na mentira, ainda mais num mundo que normaliza isso? Começa pedindo ajuda. Simples assim. Fala com Deus. Senhor, me ajuda a ser verdadeiro, mesmo quando doer. A verdade às vezes dói, mas ela cura. A mentira pode aliviar por um tempo, mas depois machuca mais ainda. A Bíblia é como um espelho. Quanto mais você lê, mais você enxerga onde precisa mudar. Em Efésios 4, 25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, viver com Cristo exige verdade. Deus quer de você um coração verdadeiro. Tem lugares, amizades ou até conteúdos na internet que fazem parecer que mentira é normal ou engraçado. Cuidado com isso. O que você consome molda seu caráter. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir. Minha intenção com esse vídeo não é apontar dedos nem parecer perfeito, porque eu tô na caminhada também. Só quis compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, que viver na verdade é possível. E é muito mais leve do que viver escondido atrás de mentiras. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14, 6. Ou seja, viver com Ele é viver na verdade. E isso transforma tudo. Então, se hoje você sente que precisa mudar, pedir perdão, recomeçar, faz isso agora. Deus não rejeita um coração sincero. Ele está de braços abertos. Em Salmo 51, capítulo 6 diz assim: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Não esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Fiquem todos com Deus e tchau. Se você não conseguiu dormir, vamos ler alguns capítulos da Bíblia para você ficar tranquilo. Vamos ler Salmos 31. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. 6 Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem,
a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás, no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão, da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmo 66. Celebrai com júbilo a Deus, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus: quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão. Cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu. Atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Agora vamos ler os Salmos 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantaste a eles. Como afligiste os povos e os derrubaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome, pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Tu nos entregaste como ovelhas para comer, e nos espalhaste entre os gentios. Tu vendes por nada o teu povo, e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre, a voz daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio. Contudo, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões, e nos cobriste com a sombra da morte.
Se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de Ti, somos mortos todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a Tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó, o nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das Tuas misericórdias. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Dá-me de ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi e Batseba. Ele começou seu reinado de maneira exemplar, pedindo sabedoria a Deus em vez de riquezas ou poder. Como resultado, Deus lhe deu sabedoria, riqueza e paz em seu reino. Porém, com o passar do tempo, Salomão se afastou de Deus. Seus erros não aconteceram de uma vez, mas foram pequenos desvios que, ao longo dos anos, o levaram a uma grande queda. A vida de Salomão nos ensina que não basta começar bem. É preciso permanecer fiel até o fim. Hoje, vamos analisar 3 grandes erros dele e o que podemos aprender para não cair nos mesmos pecados. 1. Afastar-se de Deus por influências erradas. Salomão se casou com muitas mulheres estrangeiras, mesmo sabendo que Deus havia proibido isso. Em Deuteronômio 7:3-4, diz assim: Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas, e muitas delas eram de povos que adoravam falsos deuses. Com o tempo, essas mulheres desviaram seu coração, e Salomão começou a adorar ídolos como Astarote e Milcom. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era mais totalmente fiel ao Senhor seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. Lição para nós: más influências podem nos afastar de Deus, mesmo que sejamos espiritualmente fortes. Relacionamentos podem nos aproximar de Deus ou nos afastar dele. Precisamos escolher bem com quem nos associamos, seja amizades, namoros ou sociedades. Deus quer que ele seja nossa prioridade,
e não que sejamos influenciados pelo mundo. 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quem tem influenciado sua vida? Suas amizades e relacionamentos te aproximam ou afastam de Deus? Segundo, colocar o coração nas riquezas e no poder. Salomão acumulou uma enorme quantidade de ouro e prata, fortaleceu seu exército com carros e cavalos do Egito e construiu palácios luxuosos. Ele se tornou tão próspero que, em vez de depender de Deus, começou a confiar em seu próprio poder e riquezas. O rei Salomão tornou-se o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Porém, essa riqueza excessiva o afastou de Deus. Ele se preocupou mais em expandir seu império do que em manter uma vida espiritual fiel. Lição para nós: o dinheiro e o sucesso podem ser bênçãos ou armadilhas. O problema não é ter riquezas, mas quando confiamos mais nelas do que em Deus. O coração de Salomão se desviou porque ele se apegou às coisas materiais. Isso nos ensina que nossa segurança não pode estar em bens materiais. Jesus nos alertou sobre isso. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. 1 Timóteo 6:10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Onde está sua confiança? Em Deus ou nas coisas que você possui? Terceiro, oprimir o próprio povo e se tornar orgulhoso. 1 Reis 12:4. Para construir o templo de Deus e seu próprio palácio, Salomão impôs trabalhos forçados e altos impostos ao povo. Ele não percebia o sofrimento dos israelitas porque vivia em luxo e grandeza. 1 Reis 12:4. Teu pai impôs sobre nós um jugo pesado. Agora alivia a dura servidão e o jugo pesado que ele nos impôs, e nós te serviremos. Salomão se tornou orgulhoso, distante das necessidades do povo, e depois de sua morte, isso causou uma rebelião que dividiu o reino de Israel. Lição para nós: quando nos preocupamos apenas conosco, nos afastamos de Deus e das pessoas. O orgulho e a busca pelo poder nos afastam da humildade que Deus deseja. Jesus nos ensinou que o verdadeiro líder deve servir e não explorar os outros. Mateus 20, 26-28. Quem quiser ser importante entre vocês, será servo de vocês, e quem quiser ser o primeiro, será escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você tem tratado as pessoas com humildade e amor, ou com arrogância e egoísmo? Conclusão: Salomão começou bem, mas terminou mal porque se afastou de Deus. Ele nos ensina que sabedoria, riqueza e sucesso não garantem uma vida reta se não tivermos um coração fiel a Deus. Para evitar os erros dele, precisamos escolher bem nossas influências e manter Deus como prioridade. Confiar em Deus e não em riquezas ou poder. Viver com humildade e servir ao próximo. Eclesiastes 12, 13-14. Escrito pelo próprio Salomão no fim da vida. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então arrependa dos seus pecados e siga os passos de Jesus e coloque Deus acima de tudo. Tchau, pessoal. A história da esposa de Ló é breve, mas profundamente impactante. Está registrada em Gênesis 19, quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra por causa da grande maldade que havia naquele lugar. Apesar disso, o Senhor, por misericórdia, envia 2 anjos para resgatar Ló e sua família, dando-lhes a chance de escapar da destruição iminente. A ordem dos anjos foi clara: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Gênesis 19:17. Durante a fuga, algo trágico acontece. Quando o juízo de Deus começa a cair sobre Sodoma, a esposa de Ló olha para trás. Esse simples gesto
que pode parecer pequeno aos olhos humanos, foi uma desobediência direta à ordem divina. Como consequência, ela é transformada em uma estátua de sal. Esse acontecimento serve como um alerta para todos nós até os dias de hoje. Mas afinal, por que olhar para trás foi tão grave? O olhar da esposa de Ló não foi apenas físico, mas carregado de significado emocional e espiritual. Ao olhar para trás, ela revelou que ainda havia em seu coração um apego ao que estava sendo deixado para trás, à cidade, talvez aos amigos, ou até mesmo aos pecados daquela terra. Ela hesitou entre o velho e o novo, entre o que Deus estava destruindo e o que ele queria preservar. Isso nos ensina que quando Deus nos chama para fora de algo, quando Ele nos liberta de situações, ambientes ou comportamentos, Ele espera que caminhemos para frente com fé e confiança, sem nostalgia pelo passado. A esposa de Ló representa todos aqueles que, mesmo sabendo que precisam seguir em frente, ainda nutrem saudade do que já deveria ter sido deixado para trás. O erro dela mostra que não podemos tratar com leveza as instruções de Deus. A obediência parcial é desobediência. Às vezes achamos que pequenos atos de desobediência não trarão grandes consequências, mas a história dela nos lembra que o Senhor leva a sério aquilo que nos orienta. Ela estava a poucos passos da salvação completa, mas sua escolha de olhar para trás custou sua vida. Às vezes um simples pensamento de só mais um pecado hoje, amanhã Deus me perdoa, ou amanhã eu paro. Quando pensamos e agimos dessa maneira, estamos olhando para trás igual a esposa de Ló. Deus fala conosco para não cometermos pecados, porém olhamos para trás e às vezes praticamos o pecado. Às vezes, na nossa mente, o pecado pode parecer doce, prazeroso e até confortável. Mas no final, ele se revela amargo, destruidor e corrói por dentro. Assim como a esposa de Ló, que foi transformada em uma estátua de sal, aparentemente intacta por fora, mas sem vida por dentro, o pecado também pode nos paralisar espiritualmente, nos deixar frios, duros e distantes de Deus. Além disso, uma estátua é imóvel, parada no tempo. Ela ficou congelada naquele momento de hesitação, sem conseguir seguir adiante. Isso nos alerta sobre os perigos do apego ao mundo. Quando estamos mais ligados ao que Deus quer tirar de nós do que ao que Ele quer nos dar, corremos o risco de paralisar espiritualmente. Outro ponto importante é que ela era esposa de um homem justo, que foi considerado digno de ser salvo. Mesmo assim, a salvação dela exigia uma decisão pessoal. Estar ao lado de alguém temente a Deus não garante automaticamente o nosso destino espiritual. Cada pessoa precisa tomar sua própria decisão de obedecer e seguir a direção de Deus. A história da esposa de Ló é, portanto, um convite à reflexão. Será que temos olhado para trás quando Deus está nos mandando seguir adiante? Estamos presos a situações, pessoas ou hábitos que Ele já mandou deixar? Será que estamos andando com Deus com o coração dividido entre o passado e o futuro que Ele nos promete? Jesus, ao falar sobre os tempos do fim, usou essa mesma história como um alerta. Em Lucas 17:32, ele diz: "Lembrem-se da mulher de Ló." Uma frase curta, mas poderosa. É como se dissesse: não cometam o mesmo erro. Olhar para trás é mais do que saudade. É uma escolha de valorizar aquilo que Deus já rejeitou. Por isso, a melhor atitude diante desse ensinamento é tomar uma decisão firme de confiar no caminho que Deus está nos guiando. Se Ele disse para deixar, é porque tem algo melhor preparado. O passado pode ter sua história, mas não deve determinar nosso futuro. O olhar da esposa de Ló atirou do propósito, que o nosso olhar esteja sempre fixo no Senhor e na direção que Ele nos dá. Por favor, não esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho. Deixe o like e compartilhe para mais pessoas. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, chegamos ao fim. Espero que todos vocês tenham bons sonhos e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Agora, antes de terminar, vamos orar a oração que Jesus ensinou para nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.